Bom dia a todos. A nossa pergunta aqui é como fazer uma contestação. Dito isso, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Prática, Processo Civil e Direito Previdenciário na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. E hoje, no dia 6/5/2020, nós vamos trabalhar os conteúdos programáticos da disciplina Estágio Supervisionado, Prática Simulada 1, Advocacia Civil, em que eu pretendo ensinar a todos os presentes como elaborar uma contestação. Eu informo a todos os presentes que vocês estão gravados, tá? E que posteriormente essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles alunos que não puderam assistir a nossa videoconferência de hoje. Então vamos lá. Ao falarmos de contestação, a contestação ela está prevista no Código de Processo Civil, né? E dentro do Código de Processo Civil ela se inicia, pelo menos os seus dispositivos legais se iniciam no artigo 335, dentro do capítulo 4, né, daquele título 2, que é o título relacionado com o procedimento comum, e aí ela se desenvolve, pelo menos de uma maneira sintética, a partir do artigo 335 e ela vai até o artigo 341, que seriam os dispositivos inerentes à contestação. Quando nós falamos do artigo 342, nós estamos falando da impossibilidade de emenda de contestação em regra, porque a contestação ela é um ato formal, total e específico. Então, uma vez contestado, eu como réu, eu não posso me manifestar novamente sobre aquilo que eu já contestei, especialmente porque houve preclusão consumativa em função da apresentação da contestação. No entanto, existem 3 exceções que permitiriam a alteração da contestação, ou seja, fato ou direito superveniente, que é aquele acontecido ou aprovado pelo Congresso Nacional após o protocolo da contestação. Quando se tratar de questões de ordem pública, né, isso, e essas questões de ordem pública são aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, né? E dessa mesma maneira, as questões de ordem pública podem ser apresentadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, né? Então, fato, direito superveniente e questões de ordem pública. Mas não vem ao caso a gente falar disso. Então, o que de fato nos interessa são esses artigos anteriores que eu já transcrevi para os senhores numa aula ou num quadro branco que demonstraria o quê? Os elementos constitutivos da defesa no processo civil. Então, primeiro, na nossa exposição de aula de hoje, nós vamos entrar na previsão normativa. Eu vou fazer um panorama sobre a previsão normativa da contestação. Depois que eu fizer esse panorama, eu vou entrar na generalidade de contestação, ou seja, o que nós temos que pensar, ou seja, princípios básicos para se elaborar uma boa contestação. Então, são regras gerais de contestação. E, finalmente, aí sim, nós vamos entrar no roteiro sugerido para a contestação. Saliento que esse roteiro não deve terminar na aula de hoje, né? Então, eu vou fazer contestação no processo civil, primeira parte, e depois vou fazer outro vídeo na semana que vem, que vai se chamar também contestação no processo civil, segunda parte. E, a partir desses elementos, eu vou mostrar para vocês, né, o que dentro da prática forense pode ser considerada uma contestação capaz de defender e de tutelar os interesses do seu cliente. Então, vamos lá. Primeiro, primeira parte, previsão normativa. Quando a gente fala da previsão normativa, o artigo 335 do Código de Processo Civil, ele indica o prazo para contestação. E aqui, fazendo uma referência rápida sobre prazo de contestação, a gente sabe que no procedimento comum, a regra geral de prazo para contestação é de 15 dias a contar da audiência de conciliação em que não houve acordo, ou mesmo da última sessão de mediação em que as partes não conseguiram obter o acordo.
Então, esse prazo ele é contado em dias úteis, né, em dias úteis. Então, você desconsidera o dia da audiência, que é o dia de início, mas inclui na contagem do prazo o dia de final, saltando dias que não tiveram expediente forense, né, por ser uma questão de prazo. No entanto, existe uma exceção. E essa exceção envolve, senhores, envolve claramente a hipótese de cancelamento da audiência de conciliação no procedimento comum. Saliento que, para haver esse cancelamento da audiência, primeiro, o autor na petição inicial tem que declarar expressamente que não deseja se submeter à autocomposição dentro do processo, né? E o réu, no prazo de 10 dias antes dessa audiência de conciliação, tem que peticionar no processo solicitando o cancelamento. Caso ele faça isso, o prazo de contestação vai ser contado a partir do protocolo da petição de cancelamento, que solicita o cancelamento da audiência de conciliação. Relembra você que essa previsão normativa de cancelamento é uma leitura conjunta do artigo 335 com o artigo 334, porque aqui fala claramente, olha, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando ocorrer na hipótese do artigo 334, parágrafo 4º. Tá? Dito isso, senhores, nós temos mais um elemento importante. Nós temos aqui, no artigo 336, o que nós chamamos de características ou atributos da contestação. Então, eu fiz aqui já um grifo em amarelo, e da leitura desse artigo, você pode analisar que a contestação ela é formal, ou seja, ela tem que respeitar uma forma legal, né, e essa forma legal é por meio de petição intermediária, incidental ou intercorrente. E eu vou ensinar para vocês como é feita essa petição, e esse modelo de petição intercorrente pode ser utilizado para qualquer petição intercorrente. Ela é total, porque cabe ao réu apresentar na sua contestação toda a matéria de defesa, sem qualquer exceção. Então, ele tem que apresentar toda a matéria de defesa. E específica, porque ele tem que se manifestar especificadamente sobre cada fato alegado na petição inicial e ainda apresentar as provas que pretende produzir na fase instrutória. Então, esses elementos aqui já indicam os elementos obrigatórios de uma contestação, né? Então, eu vou ter que ter o endereçamento, né? Inclusive com a indicação do número de autos e o número da vara onde tramita. Eu vou ter que ter o preâmbulo da petição, né? Vou ter que ter o preâmbulo. Vou ter que ter ainda, necessariamente, as defesas processuais, as defesas de mérito, e nas defesas de mérito eu tenho que manifestar sobre todas as matérias alegadas na petição inicial, sem qualquer exceção. E, finalmente, nós temos que ir para o que nós chamamos, né, de requerimentos finais e pedidos, né? E dentro dos requerimentos finais é obrigatório o requerimento de prova. Sempre é obrigatório o requerimento de prova, porque a contestação ela é específica. Dito isso, nós vamos para o segundo artigo, ou terceiro artigo relacionado com a contestação, que são as defesas processuais. Então, isso aqui, ó, mostra para vocês, né? Depois do preâmbulo, é obrigatório já apresentar todas as defesas processuais. E o que são as defesas processuais? Muitíssima atenção. As defesas processuais são aquelas que objetivam a extinção do processo sem resolução de mérito, né? E aí, ou ainda, né, a suspensão do processo para que haja sanabilidade de um pressuposto processual, né, e que, caso ele não seja sanado, venha a ensejar a extinção do processo. Além disso, você tem ainda, e essa extinção, quando não se sana o pressuposto, obviamente, é por abandono da causa pelo autor, e obviamente vai haver condenação em custas e honorários, porque uma vez formulada a contestação, você já tem claramente a possibilidade de incidência das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, tá? Então, dito isso, nós seguimos. E nós temos ainda as hipóteses em que você vai impugnar, seja o valor de causa,
seja porque você vai impugnar a justiça gratuita. E para que serviriam esses requerimentos? Né? Primeiro, a impugnação do valor de causa, para aumentar o valor da condenação do réu, do autor, em custas processuais, inclusive em custas complementares, o que poderia gerar a extinção do processo sem resolução, e ainda aumentar o valor da sucumbência que o autor vai sofrer caso ele venha a perder a demanda. E nós temos ainda a impugnação do benefício da justiça gratuita para que se garanta, né, o pagamento dessas custas processuais já no curso do procedimento, ou mesmo, né, que se garanta o pagamento posterior dos futuros honorários advocatícios. Nós temos ainda, né, uma hipótese de condição de procedibilidade, que seria uma caução como elemento essencial para o prosseguimento do processo. Então, quando a gente fala de caução, nós estamos falando de contracautela em tutela provisória, que seria um exemplo, artigo 300, parágrafo 1º, ou mesmo a contracautela que costuma ser requerida em ações possessórias, ou seja, interditos possessórios. E essa contracautela se presta a indenizar o réu caso o autor venha a perder a demanda. Então, vamos por partes. Né? Dentro do artigo 337, eu fiz uma generalização. E aí, o que nós temos? Nós temos claramente o quê? Primeiro, o que pode gerar a extinção do processo? Inépcia da petição inicial. Então, vamos lá. E vou pôr em verde a inépcia, porque é interessante. Perempção. Né? Então, inépcia da petição, as hipóteses de inépcia, faço referência a vocês ao artigo 330, parágrafos do CPC, que demonstram as causas de inépcia. Perempção, eu faço referência para vocês à hipótese de perempção no artigo 486 do CPC, que seria uma hipótese de perempção, né? Então, a perempção pode ocorrer seja pelo não pagamento das custas de uma ação idêntica que o tramitou, ou mesmo pelo aquele abandono sucessivo da causa por 3 vezes. Litispendência, que estaria prevista no próprio artigo 337, né, e parágrafos, que estão aqui em vermelho embaixo aqui do dispositivo. Então, ocorre litispendência quando, a partir da teoria de identidade tríplice do direito de ação, a parte reproduz a ação idêntica à outra que está em curso, e a ação idêntica é aquela que tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Coadjugada material, né, é quando você reproduz outra ação idêntica à outra que já foi julgada com resolução de mérito e já passou o prazo de recurso contra a última decisão do processo, né? Então, essas são hipóteses de extinção. Nós temos ainda a convenção de arbitragem prevista, né, também. Então, aqui, ó, vou falar aqui, extinção do processo por litispendência, por perempção e coadjugada. Eu posso fazer referência também aos artigos 485, inciso 5 do CPC, e 4, né? Então, vamos jogar aqui para cá. Então, seria aqui, certo? E aqui, a extinção do processo em resolução de mérito estaria no artigo 485, inciso 1, 5, 6, 7 do CPC, tá? Na Convenção de Arbitragem, e a Convenção de Arbitragem também aparece como um pressuposto processual negativo, só que é obrigatória a manifestação expressa sobre a Convenção de Arbitragem sob pena de preclusão, em função do parágrafo 5º que aqui fala, né? A ausência de legitimidade ou interesse processual seria extinção por carência de ação, e as hipóteses de carência de ação também estariam aqui no artigo 485, inciso 6 do CPC, podendo ser uma causa, obviamente, de indeferimento da petição inicial. Então, são aquelas hipóteses no artigo 330, né? Então, você pode falar ainda I 330, incisos 2 e 3 do CPC, né? Caso o juiz não faça isso pelo princípio da asserção, né? Então, cabe ao réu alegar a matéria na primeira oportunidade que ele tem, e isso vai ser em sede de contestação.
Então, o que está em verde aqui é o que, de fato, ajuda o cliente em matéria de contestação, porque extingue o processo. Agora, ao falarmos de sanabilidade de pressupostos processuais, eu chamo a atenção de vocês sobre, primeiro, eu posso impugnar o de causa, né, com o objetivo de aumentar o valor da sucumbência do autor, e pode gerar a extinção por abandono, caso o autor não tenha dinheiro para completar as custas do processo. Então, eu vou colocar isso em verde, porque ele pode gerar o abandono do autor. E aí, outro elemento importante é o pagamento da justiça gratuita, né, a impugnação do benefício, se ele foi requerido ou deferido, né, porque nós temos o seguinte, vai aumentar, vai imputar o pagamento das custas prévias e complementares ao autor e pode gerar a extinção do processo por abandono também. Tá claro, senhor? Porque aí o autor vai ter que pagar aquelas custas de imediato. Tá claro? As custas de imediato. E aí nós temos a questão dos honorários advocatícios de sucumbência que deverão ser fixados na sentença final. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, o juiz suspende esses honorários para que a parte consiga dinheiro para pagar num prazo de 5 anos. Se por acaso não aparecer, aí nós temos a hipótese de prescrição da dívida sucumbencial relacionada com honorários. E aí nós temos aqui falta de caução ou prestação que a lei exige como preliminar, que também pode gerar extinção do processo. Isso é importante, volto a falar. E essa extinção novamente vai ser abandono. Então, as hipóteses de caução previstas na lei, eu volto a falar para vocês, mas estariam nos artigos 83 do Código de Processo Civil, então vamos dar uma conferida no artigo 83, que é a forma, olha aqui, ó, não se exigirá caução de que trata o caput. Nós temos ainda o artigo 300, parágrafo 1º, como hipótese de caução, que é a hipótese de contracautela para tutela provisória, para a concessão de tutela de urgência, exigir caução real fidejussória, tá bom? E, finalmente, se não me falha a memória, vai estar lá no artigo 554. Não vai ser o 554, falhou. Então, vamos lá. 559 do CPC e artigo 559 do CPC. E essas são possibilidades de defesa importantes, tá? Para que o processo possa seguir. Então, é importante falar disso. O único caso que, de fato, não gera extinção do processo é a ausência de pressuposto processual de existência, né? Ou de validade da relação jurídica processual, que é o defeito de citação. A inexistência, porque não tinha relação jurídica processual, e a nulidade de citação, porque ela não seguiu as formas previstas em lei. Eu chamo a atenção de vocês que, caso o réu alegue, né, a inexistência ou nulidade de citação, a decisão do juiz que a reconhecer declarará de imediato a citação do réu contestante. Porque envolve comparecimento espontâneo. Tá? E essa previsão normativa, ela está prevista no artigo 238 do CPC, né? 239, parágrafo 1º. E lá fala, o comparecimento espontâneo do réu do executado supre a falta de citação, fluindo a partir da data ou prazo para apresentar contestação ou embargos à execução. Então, dentro do artigo 239, parágrafo 1º, nós já temos necessariamente a sanabilidade imediata.
Então, é a sanabilidade de irregularidades procedimentais relativas à citação. Isso é importante. Então, por que alegar a ausência ou nulidade de citação? Somente para caracterizar a tempestividade da contestação apresentada ou para ganhar, eu até vou escrever entre aspas aqui, ganhar tempo para se contestar. Isso é importante. Se eu simplesmente apareci no processo e falei, excelência, tem nulidade na citação, e não acontece, os autos são concluídos para o juiz, se o juiz reconhecer essa nulidade de citação, ele vai falar, de fato, havia nulidade, reconheço a nulidade da citação e abro vista à parte ré. Na hora que ele abrir prazo à parte ré, para se manifestar sobre a decisão, ele quer que o réu automaticamente conteste a ação, porque isso foi uma hipótese de comparecimento espontâneo. Agora, é muito comum, na prática, eu, pelo menos no meu escritório, eu faço isso. Quando a gente tem problema de citação, eu contesto a ação, alego em preliminar a nulidade da contestação, da citação, e aí o juiz, na hora que ele declara a nulidade da citação originária, ele automaticamente reconhece como válida a citação e a contestação como tempestiva, porque ainda não tinha prazo para responder. Deu para entender isso, senhores? Então, eu até coloquei aqui para vocês, primeiro, caracterizar a tempestividade. Então, essas são as defesas processuais dentro do processo devidamente explicadas. Eu peço atenção a todos, em vermelho aqui, sobre os parágrafos do artigo 337. São extremamente importantes esses parágrafos, especialmente o parágrafo 5º, porque demonstra que todas as matérias do artigo 337 são questões de ordem pública, com exceção da incompetência relativa, que tem que ser arguída sob pena de prorrogação de competência, e da convenção de arbitragem. Porque se não for arguída a convenção de arbitragem, automaticamente o juiz passará ao exercício pleno da jurisdição. Seguindo. Agora nós temos dois artigos relacionados com a correção do polo passivo, né? E a correção do polo passivo é um novo instituto do Código de Processo Civil que substituiu a antiga nomeação autoria do CPC de 1973, e ela é, de fato, uma arguição, né, de defesa processual. Porque notem aqui, tá, aqui no inciso 9, a ausência de legitimidade. Quando o inciso 11, do artigo 337 fala de ausência de legitimidade, ele fala de ausência de legitimidade ativa, que não é de possível correção, ou de ausência de legitimidade passiva. Essa sim é possível correção. E, em regra geral, pelo princípio da cooperação, da boa-fé e da lealdade processuais, se o réu alega que ele não é o réu, ele tem que indicar a parte que deveria ser o réu no lugar dele. Tá bom, gente? E aí, esse incidente está aqui. Está aqui. Esse incidente está aqui. Então, como é que seria formulado esse incidente? Primeiro, você apresentaria a defesa processual e depois da defesa processual vocês colocariam necessariamente o incidente de correção do polo passivo. Tá claro, gente? Antes mesmo do mérito. Por sua vez, nós temos ainda no artigo 337 o que nós chamamos aqui de conexão, tá? E essa conexão aqui, vamos colocar mais uma cor diferente, vamos pôr um rosa, tá? Essa conexão envolve a impugnação do juiz que conhece da demanda. E a regra geral, senhores, quando a gente fala de arguição de incompetência do juiz ou alegação de conexão, do artigo 340, nós estaremos falando claramente no inciso 8 do artigo 337. Então, primeiro, você alega, né, a arguição de defesa processual do inciso 8, CPC.
E aí você alega como defesa processual e depois, ou no próprio tópico, você já vem com a arguição de incompetência. Tá claro, gente? A arguição de competência. Então, é importante fazer isso. E eu acho até que dentro do incidente de correção do polo passivo, vocês poderiam fazer no próprio tópico também, tá? Porque seria até de interpretação mais tranquila por parte do juiz. Então, vamos mostrar para vocês como seria feito, tá? Saibam que a arguição de incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa, ou a alegação de conexão, e quando a gente fala de conexão entre demandas, são aquelas ações que têm identidade de causa de pedir ou de pedidos, né, que estão tramitando separadamente em juízos diferentes. Ou quando a gente fala de continência, e aí ao falarmos de conexão aqui, entenda também continência, porque uma ação é mais ampla do que a outra e engloba os pedidos da segunda ação, né? Você faz uma defesa processual e lá naquela defesa processual você automaticamente indica para qual juízo o processo deve ser remetido. E a regra geral é que a arguição de incompetência não extingue o processo, mas ela determina o encaminhamento dos autos para o juízo competente. Tá claro, senhores? Para o juízo competente. Podendo ainda haver um conflito negativo de competência se o juiz que receber aquela ação não concordar com a competência dele. Mas aí as regras de conflito devem ser decididas nas formas ou na forma prevista na Constituição. Então, muitíssima atenção. Você pode alegar a incompetência do juízo perante um juiz deprecado, né? Deprecado, né? Então, o juiz deprecante encaminha a carta precatória para um juiz deprecado e lá no juiz deprecado você pode contestar o processo e já alegar a arguição de incompetência. Eu prefiro contestar de uma vez e já arguir a alegação de incompetência, a arguição de incompetência. Mas tem gente que simplesmente argue a incompetência, né, porque isso vai gerar a suspensão do processo e depois vai ter a redesignação da audiência de conciliação. Então, é isso que fala aqui. As exceções em que o processo costuma ser extinto são juizados especiais, porque não há possibilidade de declínio de competência em juizados especiais estaduais, tá claro, senhores? E quando, às vezes, um poder judiciário estadual utiliza de um sistema de acompanhamento de processo diferente de outro. E aí não é possível migrar um processo do outro. Mas eu já vi casos deles baixar o processo inteiro em arquivo PDF, não é isso? Isso é muito comum no PJE, e encaminhar por malote digital ao outro órgão jurisdicional o processo inteiro. Então, aí o processo já chega digitalizado inteiro no malote digital e aí eles fazem a redistribuição daquele processo perante um juízo que será o juiz competente para conhecer da causa. Dito isso, senhores, nós entramos aqui nas defesas de mérito. E as defesas de mérito, elas envolvem aquilo que vocês em Direito Processual Civil 1, que se chama de ônus da impugnação especificada de cada fato. E cabe ao réu se manifestar precisamente sobre cada fato da petição inicial, sob pena de ser considerado revel com relação àquele fato que não foi devidamente impugnado, tá? Então, essa é a regra geral, sendo que nós temos as exceções em que não vai se aplicar a revelia nas hipóteses do inciso 1, 2 e 3, não é isso? Ou seja, quando não ocorre confusão com relação à matéria, quando tiver que ser juntado um instrumento público que for da essência do ato na petição inicial e tiver faltando esse documento, se os fatos estiverem em contradição com a defesa em seu conjunto como um todo. Tá bom, senhores? E aí a gente fala aqui, ó, também não se aplica o ônus da impugnação especificada de cada fato para o defensor público, advogado da ativa e curador especial. E esses casos aqui podem fazer o que nós chamamos de contestação por negativa geral. E no SAJ, normalmente, vocês vão achar esse tipo de contestação por negativa geral, que é uma contestação em que o curador especial, o defensor da ativo, ou mesmo o advogado
advogado dativo ou defensor público, eles simplesmente falam que cabe ao autor provar os fatos que ele alega e contestam por negativa geral. É muito comum nessas contestações por negativa geral, especialmente quando formuladas por curadores especiais, eles arguírem a nulidade da citação por edital por não esgotamento das possibilidades de citação pessoal. Então, cabe aí ao autor demonstrar, né, que a citação foi válida. Mas, então, isso seria uma forma de formular contestação por negativa geral, que normalmente é feita pelo curador especial, que é o defensor público com atuação na vara. Tá joia? O mero fato dele ser defensor público não autoriza a ele a contestação por negativa geral. Porque se ele teve contato com o assistido, então aí ele tem que se manifestar precisamente sobre todos os fatos. Então, vamos lá. E quando eu falo aqui desse ônus da impugnação de cada fato, defesa de mérito, eu fui mais exauriente, né? Eu falei de outros elementos que seriam defesas de mérito, outros elementos. Primeiro dele, as existências de prejudiciais objeções de mérito. E esse é o primeiro fato que você deve alegar na contestação, caso você tenha essa matéria para alegar. E quais são as alegações? Eu até coloquei em negrito. A alegação de prescrição ou decadência. Se houver prescrição, o autor perdeu a pretensão pelo decurso do prazo. Se houve decadência, houve caducidade do direito material do autor. E isso deve ser alegado, tá, no primeiro tópico da defesa de mérito. No primeiro tópico da defesa de mérito. Segundo tópico de defesa de mérito, a existência de precedente judicial contrário à pretensão do autor. Contrário à pretensão do autor. Porque se for favorável, senhores, é caso do quê? Do réu, do autor requerer a tutela provisória de evidência na petição inicial. Então, aqui, como foi requerida a tutela provisória de evidência na inicial ou o juiz não a concedeu, né, cabe ao réu verificar dentro da sistemática do ordenamento jurídico jurisprudencial, ou seja, do que nós chamamos de direito sumular, se existe um precedente contrário à pretensão do autor. Pacificado em enunciado de súmula de Tribunal Superior, não é isso, senhores? Ou mesmo em acórdãos de recursos repetitivos ou representativos de controvérsia, acórdãos de RDRs, incidentes de resolução de demandas repetitivas, ou mesmo de assunções de competência, tá? Saliento a todos vocês que se a matéria objeto da lide for interpretação de direito local, ou seja, leis estaduais ou leis municipais, também é considerado precedente judicial a súmula de Tribunal de Justiça que interpreta esse direito local. Tá claro, senhores? E aí nós temos as defesas. E quando nós falamos de defesas, nós temos duas hipóteses de defesa. Nós temos as defesas de mérito direto, que são aquelas em que o réu simplesmente refuta a existência do fato constitutivo do direito do autor, né? Então, na hora que ele fala assim, o autor fala, o réu é pai do autor porque ele se relacionou amorosamente com a mãe, né, durante o período tal. Se o réu simplesmente chega e fala, não, eu não me relacionei com a mãe do autor, isso é uma defesa de mérito direto. E automaticamente o autor vai ter que comprovar a existência desse relacionamento. E ele vai comprovar como? Numa ação de investigação de paternidade, por meio de testemunhas e pela realização do exame de DNA, que é uma prova técnica que vai verificar a paternidade biológica, né? Então, vai estar lá. E aí nós temos também as defesas de mérito indiretas. Então, quando a gente fala as defesas de mérito indiretas, são aquelas em que o réu alega um fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. E por isso ele inverte para si um ônus de prova, mesmo que o autor não prove o fato constitutivo do seu direito. Então, se na nossa ação de investigação de paternidade o réu chega e fala, a excelência, a representante do autor se relacionava amorosamente comigo e com outras pessoas, cabe ao réu comprovar isso, porque isso é o que nós chamamos de exceptio plurum concubentium. Tá claro, gente? E ele inverte o ônus de prova. E essa inversão, como está dito aqui, é uma inversão ex lege. A lei determina dentro da distribuição estática do ônus de prova. A regra geral. Tá claro, senhores?
Além disso, senhores, nós temos mais um dispositivo importante para fazer relembrar para os senhores, que é a reconvenção. Quando a gente fala de reconvenção, nós estamos falando que o réu contra-ataca, faz um contra-ataque ao autor na mesma relação jurídica e processual. Ou seja, o réu manifesta direito de ação em face do autor. E quando ele agiliza essa reconvenção, ele faz isso dentro da mesma petição, porque no novo CPC, a reconvenção deve ser feita na mesma petição de contestação. No antigo é que você tinha que fazer 2 atos processuais diferentes, que eram uma petição de contestação e uma petição de reconvenção. Isso no CPC de 73. Mas isso foi revogado com o CPC de 2015, né? E a partir de hoje houve uma simplificação para a apresentação da reconvenção. E eu vou mostrar para vocês como formular a reconvenção também dentro de contestação. Relembro para vocês que os requisitos da reconvenção estão aqui, né? E os requisitos da reconvenção são identidade de juízo, o mesmo juízo competente para conhecer do pedido inicial e do pedido de reconvenção. Nós temos que ter procedimento comum, que é a regra geral, procedimento comum, mas pode caber reconvenção em procedimentos especiais se, uma vez contestados, eles recaírem no comum, eles se tornarem procedimento comum. Nós temos que ter ainda muita atenção, conexão com a ação principal ou com o fundo da defesa. Então, tem que ter ou conexão com um ou com o outro, com a petição inicial ou com o fundamento da defesa. E, finalmente, nós temos que lembrar o seguinte, que o autor é o reconvindo na relação jurídica processual. Então, ele tem que ser réu do pedido reconvencional. Mas não precisa ser só em face dele. Você pode promover reconvenção em face do autor e de terceiros. Claro, senhores? E esses são os dispositivos previstos na lei relacionados com a defesa do réu. A partir dessa previsão normativa, né, e do que nós chamamos de panorama revisional dos dispositivos legais, agora eu tenho que falar sobre as generalidades de contestação, que são, como se eu diria para vocês, os princípios de prática forense para se elaborar uma boa contestação. Tá? E dentro dessas generalidades, nós vamos falar o seguinte. Primeiro, vamos lá. Isso que eu já falei anteriormente para vocês. A contestação é uma petição incidental. Ponto. O que significa isso? Ela não cria número de processo nunca. Mesmo que você conteste dentro de uma carta precatória, ela não cria número de processo. Ela vai ser protocolizada dentro da carta precatória, a carta precatória vai ser remetida depois do cumprimento, obviamente, para o juízo deprecante, e lá dentro do juízo deprecante ela vai ser juntada dentro dos autos do processo. Tá? Então, sempre. Então, quando a gente chama de petição incidental, é a mesma coisa de petição intermediária ou intercorrente, são sinônimos. Então, ela é sempre feita no protocolo. Se o processo for físico, você vai lá no cartório, que a gente chama protocolo, e leva uma cópia da petição física e uma cópia da petição original. E aí você entrega as duas petições no protocolo. Eles vão pegar aquela petição, vão passar na máquina, que vão dar uma autenticação como se fosse de banco na petição, e vão devolver para o advogado a cópia, e eles vão ficar com a petição original. E essa petição original, ela é remetida para a Secretaria de Juízo, e lá na Secretaria de Juízo ela vai ser juntada em processo físico. Aí vocês vão falar, pô, professor, não. Nós já estamos falando de PJE, de processo eletrônico. A gente sabe que hoje em dia a preponderância, a partir de 2014, é a existência dos processos eletrônicos. Mas existem inúmeras comarcas no interior que ainda tramitam por processos físicos, especialmente aquelas de entrância inicial, tá? Então, e aqui em Minas Gerais, tá? Mas dito isso, senhores, o que nós temos? Então, formada a petição em processo eletrônico, é o próprio
advogado que faz esse protocolo. E ela é juntada imediatamente no processo. Tá? Em alguns casos, por exemplo, em tribunais superiores, você recebe um comprovante do protocolo e aí vai para o cartório protocolo, né, para o órgão responsável pelos protocolos, eles fazem uma análise rápida daquela petição e aí eles clicam no sistema deles e fazem o protocolo e aí automaticamente a petição é juntada, né? E esses processos eletrônicos de fato vieram para diminuir a necessidade de recursos humanos na gestão e na administração da justiça. Tá? Então, muita atenção, ela não é distribuída por dependência no processo. Somente os processos distribuídos por dependência que geram novo número de processos. Então, você vai fazer uma petição protocolada nos mesmos autos do processo. Tá? Então, quer referência a distribuir por dependência, a pensar aos autos tal, seria uma referência totalmente equivocada. Totalmente equivocada. E aqui vem o que eu talvez entenda como algo mais importante que eu tenho para falar aqui hoje para vocês. A partir daquela leitura rápida que nós fizemos do artigo 335, 343 do CPC, eu falo para vocês que não existe um roteiro normativo para você apresentar a contestação. Não existe. Não existe. O que nós temos aqui são regras de bom senso, né? Regras de senso comum. Né? E essas regras de senso comum, elas vêm o quê? Na prática de forense. Então, essas regras de senso comum que se extraem da prática forense, né? Elas facilitam a apresentação e a compreensão da contestação por parte do magistrado. Né? Então, quando eu apresentar aqui para vocês, a partir desse tópico, roteiro sugerido para a contestação, esse roteiro sugerido para a contestação, ele deriva automaticamente disso do que eu acabei de falar para vocês. Né? O que é que eu acabei de falar? Eu estou falando para vocês o quê? Que eu vou mostrar para vocês regras de senso comum, né? Que vão ajudar o magistrado a interpretar a sua contestação. Só isso, só isso. Tá? Então, meu roteiro, ele é feito com base nesse princípio. E aí, vamos seguindo. Outro elemento importante, e eu vou utilizar essa terminologia aqui de contestação pura, né? A contestação pura é aquela que não tem reconvenção. Então, primeira coisa que a gente fala para vocês, quando eu tenho uma contestação pura, ela é mero meio de defesa. Ou seja, né? Ela é uma peça de elisão, entre parênteses aqui, e por consequência ela vai ter um pedido de elisão. Tá? E qual que é o pedido de elisão, gente? É óbvio, né? Ela não vai ter nenhum pedido imediato, mas ela vai ter o quê? O pedido imediato de elisão. E o que é o pedido imediato de elisão? Face ao exposto, pede a total improcedência dos pedidos do autor. Esse é o pedido imediato de elisão. Então, você está fazendo uma interpretação de pedido imediato, né? A partir da regra, senhores, do artigo 487 do CPC, inciso 1. Porque lá fala que o juiz vai julgar procedente, improcedente ou parcialmente procedente pedido do autor, tá? Então, eu não tenho que formular pedido em contestação. O juiz tem que analisar o pedido do autor. O réu não tem que formular pedido nesse sentido. Vocês entenderam isso, senhores? Então, dentro desse aspecto de pedido de elisão, o que você pretende? Você pretende que a parte dispositiva da sentença reconheça a total improcedência dos pedidos. Só isso. Né? Então, na prática, é só esse elemento. Você não tem que pensar em, eu vou formular um pedido para declarar isso, declarar aquilo. A regra geral, não. É peça de elisão. Agora, quando a gente fala de peça de elisão, tá certo? As exceções que não estavam no esquema seria, obviamente, caso haja
reconvenção, primeiro, reconvenção, né? Então, a reconvenção é aquela que eu acabei de explicar do artigo 343 do CPC. Caso haja pedido contraposto, muitíssima atenção, previsto na Lei 9.099 de 1995, tá bom, gente? Na Lei 9.099 de 1995, ou ainda no caso de duplicidade da ação. E quando a gente fala de duplicidade, você tem que verificar na lei ou na jurisprudência se aquela ação é dúplice. Quando a gente fala de lei, eu vou falar, por exemplo, na hipótese de ações possessórias, porque o artigo 556 do CPC fala sobre duplicidade de ação possessória. Então, dentro da ação possessória, lá no artigo 556, fala que é lícita a contestação, alegando que foi ofendido sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação do esbulho cometido pelo autor. Então, essas seriam exceções em que você formularia pedidos com formulação de pedidos imediatos dentro da pena de defesa. Claro, gente? Agora, vamos lá. Então, eu volto e falo aqui para vocês. A partir dessa ideia aqui, você tem o seguinte. Atenção, você pode formular pedidos implícitos de custas e honorários advocatícios. E eles dispensam a reconvenção. Por quê? Está previsto no artigo 322, parágrafo 1º, que o juiz deve conhecer quem é responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios. Então, em síntese, a regra geral dos nossos pedidos seriam, faça o exposto, pede a total improcedência do autor, condenando-o nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Honorários serão fixados de 10% a 20% do valor da causa, no caso de improcedência do pedido, né, porque a sentença vai ser declaratória negativa, ou se ela tiver um valor de causa estimativo, como um critério de alçada, aí o juiz vai estipular o valor dos honorários segundo o prudente critério equitativo, tá? E é por isso que eu falo para vocês, em regra geral, contestação, e aí eu vou utilizar a mesma terminologia, pura, não tem valor de causa. Então, não vou falar nunca, não tem valor de causa. Tá certo, senhores? E isso é o que nós chamamos de erro crasso em matéria processual. Se você só está contestando e não está apresentando reconvenção, tá? Então, ela não tem valor de causa, tá? E aí eu venho para vocês e falo, olha aqui, só se tiver reconvenção é que vai ter valor de causa. Mas não vai ser valor de causa da contestação, vai ser valor de causa da reconvenção, tá já? Que aí vai ser vinculado ao proveito econômico pretendido pelo réu na reconvenção. Falo para vocês que, então, além do pedido, né, esse aqui nós estamos falando do pedido de contestação, eu vou colocar aqui um azinho, pedido da contestação, né? Nós vamos ter um item B aqui, B, que tem os requerimentos obrigatórios. O que nós chamamos de requerimentos obrigatórios? Tá? Os requerimentos obrigatórios são, em regra geral, o requerimento de prova. Né? Requerimentos. Então, tem requerimentos obrigatórios e, por vezes, facultativos. Então, o primeiro requerimento obrigatório é o requerimento de prova. Tá? E o segundo, né, vai depender da causa. Mas quando a gente fala de requerimentos facultativos, eu posso falar claramente para vocês que nós temos uma infinidade de requerimentos facultativos. Justiça gratuita, né? Além da justiça gratuita, eu vou até colocar esse requerimento de prova em regra geral, tá? E por vezes facultativo, justiça gratuita, exibição de documentos,
né? Nós temos ainda inversão de ônus de prova, expedição de ofícios para a produção de prova, tá? Intimação do Ministério Público, pode acontecer, ausência da petição inicial, e outros que nós vamos ver brevemente. Essa seria mais ou menos uma síntese dos requerimentos obrigatórios. E nós temos ainda, como obrigatório também, né, toda petição tem fechamento. Isso é obrigatório, obrigatório. Né? Então, dentro dos fechamentos da petição, nós temos, o que é o fechamento? É aquela expressão jurídica que você fala nesses termos, pede deferimento, ou por justiça, é muito comum, né, aqueles advogados mais combativos e mais, se diz, mais apelantes, entre aspas, que eles coloquem que pede por justiça, é possível fazer, e coloquem cidade, vírgula, data, advogado OAB, e eu peço a vocês para não identificar o fechamento, se estiverem fazendo uma petição para o exame de ordem, sob pena de reprovação por identificação da petição, tá? E eu saliento para vocês que na área civil já caiu pelo menos 2 vezes, desde a unificação, a petição de contestação, e na área do direito do trabalho já caíram várias vezes contestação trabalhista, várias vezes. E esse roteiro aqui pode até ser utilizado também com adaptações para a Justiça do Trabalho, né? Então, o roteiro é o que eu vou começar agora. A partir de agora, eu volto a falar para vocês, eu vou fazer um roteiro indicando quais são os elementos e a ordem dos elementos que você tem que apresentar na petição de contestação. Daqui para frente é só roteiro. E eu vou aproveitar e fazer algumas revisões essenciais à compreensão da matéria. Primeiro é o endereçamento. Toda petição tem um endereçamento. Só que o endereçamento, né, da petição, o endereçamento da petição incidental, ela tem uma pequena peculiaridade. E qual que é a peculiaridade? Vocês têm que indicar, né, essa parte, que é qual o tipo de processo e quais são os números dos autos, o número dos autos aonde a petição vai ser juntada. Então, isso é essencial. Eu volto a fazer aquelas referências de endereçamento, que eu já falei para vocês, né? Então, no exame de ordem, você vai colocar os 3 pontinhos aqui, para que não haja identificação da petição. E na Justiça Comum Estadual, no processo de primeiro grau de jurisdição, nós temos o excelentíssimo senhor juiz de direito da vara, você tem que pôr o número da vara que o processo está tramitando, da comarca, de indicar o número da comarca. Ou, utilizando a teoria do juízo, que está prevista lá no artigo 319, inciso 1 do novo CPC, né, do CPC de 2015, nós temos o quê? Ao douto juízo dá 3 pontinhos para indicar qual é a vara da comarca da vara. Aí você pode pôr os 3 pontinhos aqui, também faltou. Qual tipo de vara? Aqui tem que botar. Vara de família, vara de sucessões, da vara de família, de vara de sucessões, a comarca de... E aí você põe. Então, indico aqui para vocês que dentro da vara nós podemos famílias, sucessões e ausências, varas cíveis, varas empresariais, varas de fazenda pública estadual, varas de fazenda pública municipal, vara de efeitos tributários, vara de registros públicos. Nós temos uma infinidade de varas e vocês devem verificar a lei de organização judiciária para ver qual é o juízo. E tem um truque para vocês. Vocês olhando no mandado de citação, vocês vão ver qual é a vara que está conhecendo da causa. Então, é só copiar do mandado de citação ou da carta de citação. Nós temos aqui, na Justiça Comum Federal, o excelentíssimo senhor juiz federal da vara. Aqui pode ter também atributos na vara, tá joia? Pode ser vara criminal da seção judiciária pode ser vara federal pura, né? Então, a gente pode falar da vara federal. Pode ser do juizado especial federal, né?
Então, vocês têm que analisar. E pode ser uma vara de efeitos tributários da Justiça Comum Federal também, tá? Então, aí vocês têm que colocar excelentíssimo senhor juiz federal, número da vara federal, da vara federal de efeitos tributários da seção judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais, por exemplo. E aí vocês podem verificar subseções judiciárias, por exemplo, em Juiz de Fora e assim por diante. Então, aqui cabe também na teoria do juízo a mesma interpretação, né? Então, da vara ao douto juiz da vara federal, não é isso? 3 pontinhos. A seção judiciária de em tal. Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês, o excelentíssimo senhor juiz federal da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Seguindo, senhores. Dito isso, nós temos ainda as possibilidades de endereçamento para os processos de competência originária. Nos processos de competência originária, nós temos claramente o quê? Primeiro, senhores, excelentíssimo senhor desembargador relator. Alguns advogados colocam o nome do desembargador relator. Aí vocês põem o número da Câmara civil ou criminal, né, que está conhecendo daquele processo. Se for um processo de competência originária, poderia ser muito bem uma contestação numa reclamação constitucional, ou poderia ser uma contestação numa ação rescisória, ou mesmo uma manifestação em algum outro processo, no mandado de segurança e assim por diante, que tramita perante os tribunais. E aí você tem que indicar qual a Câmara civil que conhece, e o pronome de tratamento é egrégio no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, é egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí vocês indicam. Exemplo desses casos, nós temos agravo de instrumento, habeas corpus contra ato de juiz, mandado de segurança contra o secretário estadual de Minas Gerais, né, porque está prevista a competência originária para o Tribunal de Justiça na Constituição do Estado de Minas Gerais. E nós temos ainda no Tribunal Regional Federal, qual seria o endereçamento? Notem que não é o presidente do tribunal, porque o processo tem relator. Tá claro? Então, seria excelentíssimo senhor desembargador federal relator, põe o nome dele, põe o número da turma, e aí põe turma do egrégio Tribunal Regional, e põe a região. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta regiões, que são as atuais, e eu espero que, em breve, que tenhamos as novas regiões, especialmente a região de Minas Gerais e do Espírito Santo, tá? Por uma necessidade, porque o Tribunal Regional Federal da primeira região, de fato, está inundado de processos, sem possibilidade de uma prestação jurisdicional, de uma tutela jurisdicional de qualidade efetiva e célere, segundo os princípios constitucionais. Então, vamos lá. Agravo de instrumento, habeas corpus contra atos de juiz federal e assim por diante. Eu vejo também e indico para vocês o endereçamento dos processos de competência originária perante os tribunais superiores, pelo menos os de justiça comum, né? Então, eu indiquei o endereçamento aqui para o STJ. Então, vocês vão falar, excelentíssimo senhor ministro relator, põe o nome do ministro. É claro que vai saber. É só abrir o Siscom do STJ que você sabe o número. E põe o número da turma do Colendo Superior de Justiça. É comum em mandado de segurança contra atos de abuso de autoridade de ministro de Estado da União, mas seria possível também uma reclamação constitucional no STJ, ou mesmo uma ação rescisória contra um acórdão de mérito do próprio STJ. Então, seriam casos de processo de competência originária do STJ. Pronome de tratamento colento, órgão fracionário turma, mas poderia ser também seção ou mesmo órgão especial. Então, verificar no mandado, né, porque provavelmente nós teríamos ali, né, a indicação do órgão competente. Em se tratando de processo de competência originária do Supremo Tribunal Federal, seria excelentíssimo senhor ministro relator, o nome do ministro relator, dos 11 ministros, está claro, senhores? Coloca o número da turma, né, do excelso Supremo Tribunal Federal.
quando a gente fala de turma aqui, não seria casos de ADI, ADC, ADPF, AII e assim por diante, mas seriam casos mesmo de reclamação constitucional no Supremo, por violação de súmula vinculante, por exemplo, não é isso? Ou uma ação rescisória contra acórdão de mérito. Agora, quando a gente fala desses casos de controle concentrado de constitucionalidade, aí nós teríamos ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de prescrição fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade interventiva, ação de inconstitucionalidade por omissão, e aí aqui, ao invés, no lugar de turma, deveria ser... Tá claro? Não tem ponto final no preâmbulo, chama a atenção de vocês, porque é só um endereçamento. E aí, como eu falei antes para vocês, verifiquem o endereço, né? É o endereçamento no mandado de citação ou na carta de citação, tá joia? Ou no SISCOM, antes de elaborar a petição. E aí podem ver também, se o processo for um caso de citação eletrônica, você vai ter que verificar a citação / intimação eletrônica feita, não, aí não vai ser intimação, né? A intimação feita perante o Diário Oficial, nos casos de agravo de instrumento, intimado diretamente no Diário Oficial, ou intimação, e aí eu vou falar de citação também, ou citação / intimação eletrônica feita perante o Programa de Acompanhamento de Processos Eletrônicos. Tá bom, senhores? Depois, vocês têm que necessariamente saltar uma média de 3 a 5 linhas, porque é algo que determina a prática forense, e indicar o número dos autos principais. Isso aqui é importantíssimo, porque um erro de indicação dos autos principais gera um problema seríssimo na prática. Por quê? Se você não indicou o número dos autos da petição incidental, a secretaria não vai saber aonde juntar a petição. E aí o escrevente, né, o servidor público, ele vai ter que procurar no SISCOM para ver aonde ele deve juntar aquela petição. Muito importante, senhores, mas muito importante mesmo. Então, eu peço a todos que façam, por favor, com atenção, essa indicação do número de autos. E é importante vocês também colocarem o quê? A classe do processo para facilitar a juntada no processo ou a conferência pela Secretaria do Juízo. O STJ já entendeu que erro em número de processo não invalida o ato processual, ok? Pode gerar uma série de consequências dentro do processo, como, por exemplo, a decretação da revelia, né, a declaração da preclusão de um ato processual, e na hora que acontecer isso, gente, vai ter um trabalho enorme, pode ter um trabalho enorme dentro do processo, tá, para tentar reverter aquele ato judicial que declarou a sua revelia ou a preclusão de um ato processual. Tá bom, senhores? Então, não errem o número. Por favor, conferir o número dos autos sempre, para evitar, minha gente, esses problemas práticos que podem acontecer. Depois que você saltar essas 2 linhas aqui, você começa o preâmbulo da petição, e aí a gente tem o preâmbulo da petição de contestação. Preâmbulo simplificado da petição de contestação. Vamos lá. Vamos que nós estamos no prazo e já está quase terminando a nossa primeira aula. Então, a gente continua na próxima aula. Então, vamos lá. Quando eu falo de preâmbulo de contestação, tá? Toda petição incidental tem preâmbulo. E, em regra, as petições incidentais não têm qualificação de parte. Não tem qualificação. Por que não tem qualificação? Não tem qualificação porque já está na petição inicial, tanto a do autor quanto a do réu, né? E porque já consta no sistema eletrônico de acompanhamento de processo da qualificação.
Então, eu estou mostrando aqui para vocês que, em regra, é um preâmbulo simples, bem simples, e o modelo desse preâmbulo é esse aqui que eu coloquei aqui embaixo, que eu vou voltar ele aqui para cima para vocês. Tá? Então, isso é um exemplo de preâmbulo de contestação. Esse aqui. Vocês vão colocar nome do réu em maiúsculas e negrito. Eu gosto de colocar qual é a classe ou qual é o tipo de parte que está falando, para o juiz saber de quem que ele está falando. E pode haver também contestação de litis denunciado, de assistente no processo, pode ter contestação ainda de chamado ao processo. Então, atenção, é importante vocês mostrarem para o juiz quem é que está apresentando aquela petição. E aí vocês vêm, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente de Vossa Excelência, esse ar craseado aqui, tá joia? Por seu procurador abaixo assinado ou infine assinado, tem variações, obviamente, que receberá suas intimações no endereço, aí vocês colocam o endereço completo, especialmente para o exame de ordem. Se por acaso vocês estiverem fazendo uma petição na prática, o endereço consta no timbrado do escritório, e-mail do escritório, põe 3 pontinhos, né? Mas no exame de ordem você tem que pôr, apresentar contestação em maiúsculas e negritos, se vocês quiserem colocar sublinhado aqui, pode também, ou seja, vocês demonstram qual que é o ato processual, e se houver reconvenção, vocês vão colocar no título também, e reconvenção, se houver, né? No feito onde contém de direitos, com nome do autor completo, né? Eu vou pôr os 3 pontinhos que tinham faltado, autor outrora qualificado pelos seguintes fundamentos de fato e direito. Esse é o preâmbulo da petição de contestação. Se fosse uma petição de especificação de provas, vocês colocarem, vem apresentar a especificação de provas com os seguintes fundamentos, certo? Se for uma petição de rol de testemunhas, vem juntar seu rol de testemunhas pelos seguintes fundamentos. Se for uma petição de impugnação de laudo pericial, vem impugnar o laudo pericial pelos seguintes fundamentos. Então, mudaria na petição incidental somente essa parte aqui, ó, senhores. Somente essa parte. E isso é pacífico. Se for um recurso de apelação, vocês vão mudar aqui, interpor apelação contra a sentença de folhas tais, tá? Feito onde contém de direitos pelos seguintes fundamentos, tá bom? Se for um agravo de instrumento, vocês vão pôr interpor agravo de instrumento com requerimento de efeito ativo ou com requerimento de efeito suspensivo. Perdão, o exemplo é ruim. O agravo de instrumento não seria assim, desculpa, porque haveria necessidade de qualificação da parte, tá? Cuidado, senhores. Se já há auto principal, um número de processo principal, e você está distribuindo um processo por dependência, é indispensável a qualificação. Vai estar em novo número de processo. E é prática errada fazer o quê? Falar que ele já está qualificado nos autos do processo em epígrafe. Não, porque aí vai desrespeitar o artigo 319, inciso 2. Mas aqui, né, o preâmbulo simplificado da contestação, para ela vale isso. Então, quando eu falo de preâmbulo simplificado, vale para todas as petições incidentais. Nós temos exceções em que se torna necessária, né, a qualificação, tá? E aí são 3 qualificações, 3 hipóteses básicas. Se a qualificação do réu ou do autor estiver errada, e olha, cuidado, tem autor que apresenta a qualificação errada, simplesmente para conseguir, para si, para ele mesmo, benefício de justiça gratuita, e isso é litigância de má-fé, a meu entender, né? Se houver omissão de qualificação de alguma das partes, seja do autor ou do réu, aí você pode qualificar. E se houver omissão de qualificação de representante legal de pessoa jurídica. Então, se o réu é pessoa jurídica, na petição inicial, em regra, vai estar lá nome da pessoa jurídica, natureza jurídica da pessoa jurídica, vai ter ainda da natureza jurídica da pessoa jurídica, o número do CNPJ, e aí vai escrever assim, na pessoa do seu representante legal, ou por seu procurador, né, advogado público,
e aí vai vir com o endereço completo, com CEP e e-mail, tá? O autor, ele não sabe quem é o representante legal, mas o réu sabe quem é o representante legal, e cabe ao réu qualificar o seu representante legal. Observações, não é isso? No caso de litisconsórcio, senhores, você só contesta a favor do litisconsorte que te constituírem procurador comum no feito. Né? E eu relembro a vocês que se houverem vários litisconsortes com diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia em processos físicos, eles têm o direito de prazo em dobro para se manifestar nos autos, inclusive para contestar. É isso que fala a jurisprudência. E aí você fala isso, né, na preliminar de tempestividade da contestação e faz o requerimento de aplicação do artigo 229 ao final da petição. Relembra aqueles casos: menores de 16 anos, tem que ter procuração do representante para contestar e vai ter que qualificar o representante e, se ele não já estiver qualificado, menores de 16 e menores com 16 anos de idade até 18 anos são assistidos. Então, a procuração tem que ser assinada tanto pelo assistido quanto pelo assistente. E no caso de curatela, né, ou seja, curador provisório, então eu vou escrever aqui, ou definitivo, ou mesmo naqueles casos específicos de curatela especial que também é possível, mas aí a curatela especial não seria caso de interdição, desculpa, vamos lá. Você tem ainda, se o interditado for absolutamente incapaz, ele vai ser representado; se for relativamente capaz, ele vai ser assistido. Observação: curatela especial. Quando ocorre a nomeação de um curador para um determinado ato dentro do processo. Tá joia? Seria curador ad hoc para atos processuais. E esse é o caso de curatela especial. Então, senhores, dito isso, nós temos ainda o próximo passo, que vai ser o item 3, que eu aconselho a vocês que façam desde já, o item 3, que vai ser a tempestividade da contestação. Não é elemento obrigatório, tá? Eu vou escrever aqui que é um elemento facultativo da contestação, mas é importante descrever, tá, a tempestividade da contestação para evitar problemas forenses, tá? E, inclusive, no exame de ordem da OAB, para que o avaliador verifique o conhecimento técnico do candidato à inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados. Relembro a vocês que o prazo de tempestividade vai estar no artigo 335 e 334 do CPC, mais precisamente no artigo 335, tá? Mas com referência ao 334, e aí no exame de ordem você tem que falar: trata-se de contestação apresentada de forma tempestiva, você tem que demonstrar que você tem ciência do caso, tendo em vista que na audiência de conciliação realizada no dia tal, perante os autos do processo tal, não foi obtido acordo, motivo pelo qual o ato processual foi apresentado no prazo de 15 dias úteis a contar daquela data, devendo ser analisada pelo juízo. Isso seria um exemplo de preliminar de tempestividade da contestação. Dito isso, são 10h25. Nesse momento, eu vou encerrar a apresentação de hoje e eu vou continuar os tópicos de contestação na próxima aula expositiva que será realizada na semana que vem. Eu agradeço a todos a presença, e a partir de agora
eu vou colocar à disposição dos presentes aqui para que a gente sane as dúvidas eventualmente derivadas da nossa apresentação. Agradeço a todos a presença e um ótimo dia a todos, tá? E permaneçam em isolamento social até que as autoridades entendam que ele não é mais válido. Muito obrigado a todos e sigam com saúde. Abraço.